Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da espiritualidade. Aquele momento somente seu, aquele momento de entendimento, aquele momento de aconselhamento, onde podemos parar um pouquinho e refletir sobre os próximos passos da nossa vida. Eu sou Guilherme, cartomante, mestre reiki, terapeuta holístico, e vamos juntos saber quais serão as energias para os nossos próximos 7 dias. Lembrando que essa é uma leitura atemporal, então se você chegou no vídeo agora, significa que a espiritualidade quer te passar um recado. E também uma leitura intuitiva, pode ser que não ressoe para todos. Pegue aquilo que fizer sentido, o que não fizer, entregue para o universo. Caso vocês queiram uma leitura individual, personalizada, voltada para a sua energia, aqui na descrição ficará o meu contato. Reserve já seu horário. Então, enquanto embaralho as cartas, pense no seu nome completo, na sua data de nascimento, trazendo a sua essência para o aqui e o agora, se libertando de tudo aquilo de ruim, de todas as energias negativas, de toda a insegurança. Vamos nos libertar de todo preconceito, de todas as amarras, e entender que a vida é nós que fazemos, que é nós que podemos planejar melhor como será a nossa existência e confiar que existe sempre algo maior que nos direciona, que nos encaminha. Então vamos para a nossa leitura de hoje? Então a nossa leitura ela começa com foco na nossa personalidade. O cavaleiro vem falar que chegou um momento em que precisamos trazer mais racionalidade para dentro do nosso coração, que precisamos focar nos nossos objetivos, nos nossos sonhos e nos nossos desejos. Eliminar todos os sentimentos negativos, todos os sentimentos de amargura e de sofrimento. É aquele momento em que precisamos trilhar o nosso caminho, entender quem nós somos e poder nos libertar. Mas para isso precisamos equilibrar as nossas emoções. Muitas vezes focamos muito em emoções, sentimentos, palavras proferidas, e isso nos bloqueia, nos paralisa, nos impede de seguir, nos impede de poder tomar as decisões que nós queremos. E a carta da mulher vem falar muito sobre o nosso emocional, sobre os desequilíbrios emocionais que muitas vezes carregamos dentro do nosso coração, sem poder entender quem realmente nós somos. A estrela, ela fala que chegou o momento de confiar mais na nossa capacidade e nos direcionar para uma vida melhor. A estrela, ela é foco, ela é direcionamento. Então chegou aquele momento em que precisamos sim nos direcionar para algo melhor. Confiar que existe algo superior que nos direciona, que nos encaminha para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós desejamos, eliminando todas as picuinhas, sentimentos negativos, palavras ou ações que são destrutivas. É um momento em que precisamos gerar coisas novas. E o que as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo podem fazer para melhorar tanto o racional quanto o emocional, para que assim possam ter esse direcionamento na vida, que possam ter esse amadurecimento que precisamos neste exato momento. Finalizar um ciclo. O caixão mostra que chegou o momento de olhar para dentro da gente, para olhar para a nossa vida, para a nossa existência até agora, e entender que muitas coisas não fazem mais sentido, que ciclos se findaram e que muitas vezes estamos carregando essas coisas desnecessárias no nosso direcionamento, no nosso encaminhamento. O caixão fala que precisamos transformar, transmutar tudo aquilo de negativo que temos. Então, para equilibrar a nossa razão e a nossa emoção, precisamos eliminar todas as coisas desnecessárias, todos aqueles sentimentos ruins que muitas vezes carregamos dentro do nosso coração e que nos geram essa depressão, que nos geram essa angústia, esse sofrimento.
Observem que nós temos aqui na carta do presente o caixão falando de eliminar vícios, eliminar tudo aquilo de negativo. E temos aqui na casa de dificuldades os ratos, junto com a carta da mulher. Ou seja, o baralho está dizendo, a espiritualidade está te mostrando que as emoções, muitas vezes represadas ou emoções desequilibradas, podem estar trazendo essa tristeza, esse sofrimento, essa angústia. E para melhorar isso, precisamos nos interiorizar, precisamos buscar o autoconhecimento, olhar um pouquinho para dentro de nós e focar em tudo aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Focar no nosso aprimoramento. Nos conhecer em primeiro lugar, entender que muitas vezes a nossa história, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sofremos, não se refere a gente, mas sim se refere a projeções de outras pessoas que muitas vezes colocam esse peso, esse fardo nas nossas costas. É um momento em que precisamos arar a nossa terra, refletir que muitas vezes o nosso solo precisa ter esse adubo, precisa ter esse fertilizante, precisa ser revirado para que possamos crescer, para que possamos dar os frutos necessários. Precisamos começar um plantio. E observem que esse jogo começou com a carta do homem e na sequência temos a carta do caixão, ou seja, fala sobre todo o processo de transição, todo o processo de amadurecimento e de colheita, em que precisamos fortalecer a nossa jogada, a nossa vida. A foice, corte tudo aquilo desnecessário. É como se vocês precisassem começar a preparar o solo de vocês para um crescimento, para um amadurecimento. Aqui, diferente da carta do caixão, que fala sobre finais de ciclo, aqui está falando sobre cortes necessários. O separar o joio do trigo, o preparar o seu solo, ter aquele corte certeiro em tudo aquilo que não é mais necessário. Ou seja, em todos aqueles sentimentos e aquelas emoções represadas negativamente. E se projete cada vez mais. A cobra fala: pare de se rastejar perante as situações ou a pessoas. É um momento em que vocês precisam trocar a roupagem para crescer, para evoluir e principalmente poder avançar, se projetar, ir para frente. Mesmo que o caminho seja tortuoso, siga em frente, avance constantemente. Pare de sofrer, pare de se afligir dor, pare de ficar mostrando inferioridade, pare de ficar olhando como um ser inferior. É um momento em que podemos olhar para esse chicote e não nos afligir mais dor, mas criar movimento, criar força, criar vibração, criar energia para nos projetar, para crescer, para que possamos avançar sempre até onde queremos. Não fique estagnado. O navio fala, mesmo que seja um processo demorado, um processo longo, caminhe, se direcione, se projete. Erga as suas velas, assuma o leme, assuma o controle de toda a situação e entenda que não precisamos carregar esse fardo, que não precisamos ficar carregando tudo aquilo que não é mais nosso, ou muitas vezes que não é nosso, que foram projeções de pessoas que colocaram na nossa vida. Aumente o seu ciclo social, se projete, se entenda como um ser superior, como um ser que pode
trazer tudo de melhor. E se evidencie mais, procure ter projeção, procure trazer ou se mostrar para que as pessoas possam te conhecer, para que as pessoas possam entender quem você realmente é e parar, muitas vezes, de colocar um peso desnecessário nas suas costas. Seja leal consigo mesmo. Olhe para você de uma forma diferente. Tenha o amor próprio, conquiste a sua liberdade e solte todo esse peso. Muitas vezes não é possível e se eliminar de uma vez por todas, mas podemos traçar novos objetivos e dar a volta. Podemos encarar diferente os nossos objetivos, ressignificando tudo isso e vendo que muitas vezes não é tão pesado quanto aparenta ser. E se abra para o novo, se abra para novas oportunidades, para novas conquistas, para tudo aquilo de melhor que vocês podem fazer na vida de vocês. Qual um conselho final para que as pessoas que assistiram esse vídeo até aqui possam ter para essa semana, para que possam mudar tudo isso que foi falado aqui nessa leitura? Saia do lado sombra. Não fique focando somente na escuridão, nas trevas. Entenda, a vida ela é cíclica, tem o seu começo, meio e fim. Portanto, se liberte. Portanto, permita vivenciar cada etapa da vida. A lua, ela mostra um direcionamento, igual a carta da estrela, mas a lua, ela mostra que podemos sim, em um momento de lua nova, ter a nossa introspecção, olhar para dentro de nós. E assim, conforme ela vai crescendo, ela vai avançando até chegar na sua fase cheia, podemos ir colocando todos os nossos planejamentos em prática, para que quando ela chega na sua lua cheia, estamos no ápice de tudo aquilo que nós plantamos, que nós estamos vivendo. Para que, quando ela começa a minguar, possamos refletir nos erros e nos acertos, para que quando chegar na lua nova novamente, possamos replanejar, recalcular a rota. Mas para isso precisamos mudar o rumo dos nossos pensamentos, precisamos eliminar os pensamentos negativos, precisamos realmente equilibrar as nossas emoções e entender que somos seres superiores, dotados de capacidade, dotados de sabedoria e que não podemos viver à margem das pessoas ou à margem do que os outros pensam da gente. É um momento de crescimento. Observem a criança. É uma hora em que precisamos voltar a sonhar, voltar a ter os sonhos, os desejos que sempre tivemos e sempre queríamos ter. Use da sabedoria e se liberte. Alce voos cada vez mais altos. Em silêncio, muitas vezes podemos mudar internamente sem grande alarde, sem grandes pompas. Simplesmente mude, seja um dia de cada vez diferente. Então este foi o conselho de hoje e vamos para aquela carta que complementa essa leitura. Vamos ver o que mais o baralho pode nos revelar. Então, caso vocês queiram uma leitura individual personalizada voltada para a sua energia, aqui na descrição tem meu contato. Reserve já seu horário e vamos fazer a sua leitura. A carta do navio. Muitas oportunidades vão surgir, mas é importante libertar-se da âncora de conceitos ultrapassados. Invista em você. Procure novos caminhos. Renove seus projetos de vida.
O navio do sucesso está em seu porto e ele só depende de você embarcar ou não. Então essa carta ela fala que precisamos equilibrar as nossas emoções e planejar muito a nossa vida, entender que podemos fazer a diferença, que podemos prosseguir, que podemos nos projetar para uma vida melhor. Mas para isso precisamos tomar a ação de embarcar nessa nova jornada, de traçar rotas e de poder seguir em frente, de poder acreditar que existem possibilidades na vida. Um navio não sai do porto sem uma rota pré-determinada, sem um plano de curso, sem possibilidades de poder mudar a rota ou se direcionar para outro lugar em caso de contratempo, como por exemplo uma tormenta, uma tempestade em alto mar. Precisa tudo isso estar bem planejado para que não afunde, para que não tenha problemas no percurso. Então é isso que a espiritualidade quer dizer para vocês, que chegou o momento em que precisamos equilibrar a razão e a emoção, eliminando tudo aquilo de ruim, tudo aquilo de velho que carregamos e permitir um renascimento, permitir que novas oportunidades venham, que uma nova vida possa começar a florir, crescer e avançar. Então espero que tenham gostado e até uma próxima.